A crise hipertensiva irá aparecer um dia no seu ambulatório, na UTI e na sua porta da urgência. Meu nome é Luiz de Silva e seja bem-vindo ao terceiro episódio da série Decisão Clínica do PebMed. Vamos agora ver alguns casos onde nós temos que nos preocupar em relação a três diagnósticos principais. Nós temos a pseudocrise hipertensiva, que ela vai ser uma pressão elevada sem lesão de órgão-alvo. Nós temos a urgência hipertensiva, onde ela tem risco de lesão de órgão-alvo. E nós temos a emergência hipertensiva, que tem a lesão de órgão-alvo. Só para traduzir para vocês, a pseudocrise hipertensiva ela pode ser manifestada por pacientes que não tratam a hipertensão, não fazem uso contínuo do seu remédio, ou que estão na urgência apresentando quadros diferenciados, como por exemplo uma síndrome adrenérgica decorrente de uma ansiedade, um nervosismo, ou o paciente que apresenta uma crise álgica, como por exemplo o paciente da pancreatite que faz uma dor abdominal intensa e pode ser traduzido isso em pressão alta. Temos aqui a urgência hipertensiva, que é o paciente que já chega com a pressão de 180 por 120, e é muito importante salientar que ele tem a possibilidade de ter risco, pois ele já é um paciente com risco cardiovascular, é um paciente que já apresenta coronariopatia, lesão renal, aneurisma de aorta, de ventrículo e assim por diante. Então é um paciente que tem risco de lesão de órgão-alvo se você não tratar essa pressão. E a emergência hipertensiva é aquela que tem a lesão aguda, como por exemplo o AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, as hemorragias, subdural, subaracnoide, assim por diante. Além disso, nós temos aqui os quadros dramáticos do edema agudo de pulmão, da encefalopatia hipertensiva e também da dissecção de aorta. Também temos aí a eclâmpsia e vamos fechar nesse pacote, certo? Então aqui o nosso paciente, o THD, 62 anos, negro, comparece à urgência apresentando uma PA de 120 de 220 por 120 e sem outros achados. Nega dor torácica, alterações neurológicas ou respiratórias. Vamos traduzir isso. Dor torácica, nós vamos pensar aqui no diagnóstico de infarto, e no diagnóstico de doença arterial, de dissecção de aorta. Essas duas doenças vêm com dor torácica, na grande maioria dos casos, Então, se ele não tem dor torácica, é provável que não tenha nenhuma lesão de órgão-alvo dessa parte aqui. Alterações neurológicas. O que nós temos que nos preocupar? Rebaixamento do nível de consciência, que fala a favor de encefalopatia hipertensiva e AVC. Temos aqui a anisocoria, que fala a favor de hipertensão intracraniana devido a um AVC, encefalopatia hipertensiva. Temos aqui também o déficit motor focal. Déficit focais fala a favor de AVC, certo? E, por fim, a alteração respiratória. A alteração respiratória seria, então, uma ausculta pulmonar com os stertores, os antigos crepitantes, que são os stertores grossos, e a abolição do murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular abolido fala a favor, então, de um pulmão congesto. Então, são esses os sinais que nós vamos pensar em um paciente com uma emergência hipertensiva. Se ele tem congestão pulmonar, se ele tem déficit motor focal, se ele tem alteração do nível de consciência, alteração de pupila e o quadro de dor torácica. Então, se a gente tem pressão alta mais um desses comemorativos, nós vamos pensar em um desses diagnósticos mais fatais. Como aqui, como antecedentes, ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, cheio de risco cardiovascular. Então, ele tem aqui no exame físico essa pressão de 210 por 110, restante nada digno de nota. Fundo de olho sem alterações. Fundo de olho com alterações de crise hipertensiva grau 3, que são as manchas algodonosas esbranquiçadas ou hemorrágicas, ou alterações grau 4, que é o edema de papila óptica. Então, sem esses achados,
nega o diagnóstico de encefalopatia hipertensiva. Então, outro achado de perigo que a gente tem. Alteração, ausculta cardiopulmonar sem alterações. Então, o pulmão aqui estava sequinho. Pulmão seco, sem congestão, sem mumbur abolido, sem estertores. Não fala a favor de edema agudo de pulmão. 105 kg. Um eletro mostrando uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Qual é o diagnóstico e qual é o tratamento? Bem, seguindo então o que a gente viu, nesse paciente ele não tem, ele tem risco cardiovascular, que é o que a gente viu aqui. Ele tem uma pressão acima de 180 por 120, né? Então é uma urgência hipertensiva, certo? Uma urgência hipertensiva. E o tratamento que nós vamos fazer aqui, vamos ter que ir conduzindo para a parte de laboratório para pesquisar a parte renal. Infelizmente, a gente só sabe se o rim está falhando quando ele já está perto do fim, né? Uma doença renal crônica avançada ou uma doença renal aguda fazendo uma oligúria. Então nós temos que pedir aqui a função renal, que vai ser a urina EAS, urina tipo 1, urina rotina. Temos aqui sódio, potássio, que nós podemos lançar mão, ureia, creatinina. E assim a gente fecha o nosso pacote aqui para pesquisar as outras lesões. Se ele tem lesão de órgão, se tem lesão de rim agudo ou é simplesmente uma lesão crônica porque o paciente já é hipertenso de longa data. Então, o tratamento vai ser a gente ver se ele tem essa alteração laboratorial para ver o prognóstico dele, outras condutas, e vamos tratar com antihipertensivos orais. Aí aqui nós temos várias opções como a losartana, o captopril, o amlodipino, o nifedipino, tá? A hidroclorotiazida. E isso aqui de forma via oral. Temos que ter um pouquinho de cuidado com os pacientes que fazem medicação sublingual. A medicação sublingual, existem colegas que gostam de fazer, mas ela pode causar uma hipotensão de forma rápida. Lembre que esse paciente ele tem um cérebro que é vascularizado, é perfundido por uma pressão já alta. Então, um cérebro que não está acostumado com uma pressão mais baixa, entra em hipoperfusão, rebaixa a consciência e você vai ter que reverter essa pressão, que teoricamente estaria normal em parâmetros, mas para o paciente não está adequada. Ok? Então temos que ter cuidado com essas medicações via oral. Temos aqui o caso 2, que é o paciente ESS, 40 anos, comparece à urgência apresentando dor torácica central, pode ser uma angina instável, um infarto, cefaleia intensa, então uma angina com cefaleia já é um pouquinho estranho, né? Diaforese, uma sudorese profusa, isso aqui fala a favor de nada por enquanto, né? O paciente só está passando mal, palpitações também. Refere falta de ar, sensação de morte a qualquer momento e visão turva. Então ele tem dor torácica, cefaleia, visão turva e sudorese profusa. Isso aqui parece um paciente que faz uma síndrome adrenérgica. Síndrome adrenérgica, então, é o excesso de adrenalina / noradrenalina no corpo. Perdão. Então, essa síndrome adrenérgica, né, uma síndrome simpática de um paciente que apresenta esses sinais, paciente novo, até agora sem risco cardiovascular, né? Temos aqui de histórico ansiedade, paciente de 40 anos, ansioso, tendo uma crise adrenérgica. Bem, não parece ser a pressão um fator desencadeante ou uma coisa que agrave o quadro dele. Exame físico regular, consciente, taquipneico, taquicardia, pressão alta de 180 por 80. Né? Essa pressão de 180 já fala a favor de urgência hipertensiva, só que não tem outros comemorativos de risco cardiovascular. Sem déficit motores, então não fala a favor de nenhuma síndrome neurológica. Ausculta cardiopulmonar sem alterações, então descarta edema de pulmão. 82 kg, eletro abaixo, mostrando aqui uma onda P precedendo o QRS estreito, né? E toda a onda P precede um QRS estreito. Então isso aqui fala a favor de um ritmo sinusal.
Além disso, temos aqui uma taquicardia, então esse aqui é uma taquicardia sinusal. Um eletro, então, que não está dizendo nada para a gente além de uma descarga adrenérgica, né? O eletro foi esse abaixo, a troponina foi negativa na hora 0 e a 3 horas do atendimento. Então, descarta infarto. Qual é o diagnóstico e qual é o tratamento? Bem, o diagnóstico vai ser bem simples, né? A gente tem aqui um transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é um dos possíveis diagnósticos da ansiedade. O paciente então tendo essa síndrome adrenérgica, ele tem que ser acalmado. A gente vai ter que conversar com ele, falar que o problema dele não é a pressão, e sim, na verdade, é uma descompensação do quadro mental dele, né? Do estado mental que o paciente se encontra. E o tratamento? A gente vai fazer a conversa com esse paciente, nós podemos dar alguns ansiolíticos benzodiazepínicos, como o clonazepam de forma oral, o diazepam de forma oral. Outra opção que nós temos é o propanolol, beta-bloqueador de forma oral. Ok? Então, vamos seguindo aqui o caso. O caso 3 é o JCRS, 72 anos, na urgência, apresentando desconforto respiratório em ar ambiente. Então, é um paciente angustiado. Então, paciente em angústia respiratória, com palpitações, nega o uso de drogas beta-agonistas. Paciente jovem, a gente tem que descartar o uso de cocaína, heroína e as metanfetaminas, né? Já o idoso, a gente já não vai pensar num idoso que se droga dessa forma, a gente vai pensar num paciente que é usuário de beta-agonistas de longa duração, curta duração, como por exemplo de curta a gente tem aqui o Berotec, né? O Berotec, ele é muito utilizado nesses pneumopatas, então é muito comum hoje em dia as pneumopatias no idoso. Então, ele pode fazer uma síndrome adrenérgica por causa do Berotec, aí o paciente refere que na verdade é uma reação, na verdade não é só uma reação, é simplesmente o efeito adverso do remédio. De histórico, hipertenso e cardiopatia. Cardiopatia, abro o asterisco aqui para falar para vocês que esse paciente aqui é perigoso, a gente não dá o diagnóstico, a gente não saber o diagnóstico dele é o certo, e nem mesmo ele não sabendo o seu diagnóstico é perigoso. Todo paciente tem que ser educado para saber o seu próprio diagnóstico. Então, estamos aqui com um paciente que tem esse desconforto, cardiopatia, nós vamos pensar em CC, vamos pensar em valvopatias, né? Valvopatias e assim por diante. Exame físico, mau estado geral, consciente, taquipneico, fazer uma frequência 120, uma PA 230 por 150, então uma valvopatia não costuma dar essa pressão tão alta. Sem déficit motor, ausculta cardiopulmonar com murmúrio abolido em 2/3 inferiores e estertores grossos em ápices. Então nós estamos falando aqui de pulmões que estão abolidos nos terços inferiores com estertores crepitantes nos ápices. Então isso aqui é um pulmão congesto. Esse pulmão congesto diminui, né, um líquido que faz uma interface entre o ar e o alvéolo, então diminui a oxigenação desse paciente. De eletro, um bloqueio de ramo esquerdo e uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Raio-X, né, o coração com aquela cardiomegalia. Então, temos aí diante de um paciente clássico de uma insuficiência cardíaca que, pelo aumento de pressão, leva ao edema agudo de pulmão. Então, esse vai ser o nosso diagnóstico. Olha só, a saturação 87 no ambiente. E esse tratamento a gente vai ter que fazer com antihipertensivos parenterais, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, o que nós vamos fazer vai ser justamente pegar o nosso whitebook e vamos verificar caso a caso. Bem, no caso 1 a gente já sabe o diagnóstico, então é uma urgência hipertensiva, nós vamos fazer os antihipertensivos orais, o que tiver no nosso serviço, e temos que ter cuidado com os pacientes que fazem antihipertensivos sublingual. Existem colegas que fazem isso, a gente não vai entrar em discordância com isso vai da conduta de cada um. Só que existem relatos que
fazem que a comunidade fique cada vez menos dependente desse tipo de aplicação, de medicação sublingual. Então, temos que ter cuidado para não causar uma hipotensão rápida demais. O caso 2 é uma pseudocrise hipertensiva com um paciente que ele tem um quadro de ansiedade ou síndrome do pânico. Isso aí a gente discute melhor na parte de psiquiatria, mas a gente já viu que o paciente tem uma síndrome adrenérgica. Podemos aqui ter de opção o clonazepam de 0,5 a 2 mg via oral, o diazepam 5 mg via oral, tá? E a opção que nós temos aqui é o propanolol, beta-bloqueador, beta-block, de 20 mg via oral, para a gente diminuir então essa crise aqui simpática. Por fim, nós vamos fazer a nossa prescrição aqui do paciente. Do caso 3, o que nós vamos fazer? Dieta oral zero, uma monitorização com cardioscopia, oxímetro e uma PA não invasiva nesse caso. Vamos fazer aqui uma morfina para vasodilatar o paciente, vamos ver o quanto a gente vai fazer. Nós podemos lançar a mão aqui de 2 a 3 ml da morfina diluída em 9 ml de água destilada. Então nós vamos fazer em torno de 3 mg da morfina. Oxigenação sobre máscara facial, né, em 5 litros por minuto, 5 a 10 litros. E como antihipertensivo nós vamos fazer o niprid. O niprid, o nitroprusiato, ele serve para várias situações, como por exemplo o AVC, o edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva. Então, ele é uma quantidade de 2 ml, que você vai fazer em 248 de soro glicosado. Faz uma concentração de 200 microgramas por ml, fazendo de 0,5 a 10 microgramas quilo minuto. Então, você vai de uma dose bem pequena a uma dose bem grande por peso minuto, tá? Isso aqui, então, na bomba infusora. E temos aqui com outra opção a nitroglicerina, que é o Tridil. Ela é 25 mg em 5 ml, vamos fazer 10 ml e diluir 240 de soro glicosado, vamos fazer de 1 a 3 ml por hora em bomba infusora. Lembrando que o niprid ele é fotossensível, tá? Por ser fotossensível não pode ficar exposto à luz por muito tempo. Bem, eu coloquei aqui, como vocês viram, 2 número 5, tá? Para chamar a atenção que a nitroglicerina ela é bem melhor para o infarto, para vasodilatar coronárias, e também para fazer o resgate do paciente que está com insuficiência cardíaca, tá? Para fazer a vasodilatação desse paciente. Então, nós não vamos fazer combinado, tá? É um ou outro, é o que dá para fazer. Só que o mais indicado é o niprid, tá? A nitroglicerina ela é mais para essa parte cardiovascular. Vamos fazer aqui a furosemida. Vamos fazer aqui de 2 a 5 ampolas para fazer a dose de 1 mg por quilo. O paciente tem 90 kg, nós vamos fazer umas 4 ampolas, que vai dar 80 mg de furosemida. E nós vamos elevar a cabeceira de 60 a 90 graus. Lembrando que é um paciente que está congesto com uma sobrecarga de volume. Nós temos que reduzir esse volume, tá? Outra opção que nós temos aqui, uma das melhores opções que nós temos, tanto para o edema agudo de pulmão, como também para o quadro de dissecção de aorta, temos aqui o esmolol, tá? O esmolol, ele é 2,5 gramas em 10 ml, que nós vamos diluir em 240 de soro fisiológico, faz uma concentração de 10 mg por ml. Dose de ataque 0,5 mg por quilo em bomba infusora e manutenção de 50 a 200 microgramas quilo minuto em bomba infusora. É um remédio pouco disponível na urgência, dos setores na urgência do país. Então, a melhor opção que nós vamos ter, a mais fácil, a mais rápida de se fazer, é o niprid. O esmolol ele tem mais em centros de cardiologia e temos indicações mais precisas, tá? O esmolol ele é excelente para a gente diminuir o duplo produto cardíaco, né? Bem, então, em resposta ao nosso caso 3, nós temos aqui o paciente que tem edema agudo de pulmão, é uma emergência hipertensiva. Nós vamos fazer, então, 3 ml da morfina diluída.
A furosemida 4 ampolas, Unipride, uma ampola em 248 de soro glicosado, fazendo 27 ml hora. PA contínua, cabeceira elevada. Temos que ver que esse paciente não pode ser esquecido na sala da urgência na observação. Você tem que fazer a medicação e tem que observar esse paciente de perto para até a gente atingir a PA até o valor que você vai bater é de 160 por 100, tá? Mais que isso você pode causar hipoperfusão cerebral. É menos que isso, na verdade. Então, você tem que colocar isso aqui como terapia para você fazer, baixando a pressão de forma devagar, isso nas primeiras horas, tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Bem, para a gente saber a dose do Unipride, nós podemos tomar vergonha na cara e ver o whitebook. Ele está colocando aqui para a gente justamente em relação à velocidade de infusão dentro da concentração. Perdão, ele vê a velocidade de infusão de acordo com o peso aqui e já dá o cálculo para você bonitinho. E aí, gostou do nosso vídeo? Deixe seu like se você gostou, compartilhe e comente nossos vídeos e se inscreva no nosso canal no YouTube. Baixe o aplicativo Whitebook para o seu smartphone e tenha o melhor conteúdo médico à sua disposição. Link na descrição para ficar por dentro das nossas lives e receba materiais exclusivos PebMed. Acesse para mais conteúdo diversificado e atualizado de medicina pebmed.com.br.